Sua pergunta foi muito boa, Costa da Universidade Libertária. A questão é que não conseguem. Essa é a grande questão. Não conseguem. Pela definição dos meios de produção, eles não conseguem. Que era a definição básica que o Marx tinha. Depois tentou-se elaborar algumas definições que tentavam abarcar e se estruturar em um controle político, como ele vai falar, onde você tem possibilidades e controle e definição na questão política. Assustou o gato, velho. Você tem força e capacidade de alteração concisa na realidade, na questão política, por você ser um detentor de meios de produção tão grande que você tem capacidade de capital suficiente para conseguir controlar essas coisas. Só que eles não conseguem diferenciar. Não se consegue diferenciar. Não consegue saber. Isso é um conceito vazio. Você não consegue saber quem são os burgueses. Você não consegue. Com essa definição, você não consegue saber. Porque essa definição só conseguiria ser estabelecida dessa forma se nós tivéssemos uma teoria de poder que abarcasse uma estrutura superior. Tal qual o Meuri já mencionou, a noção do Foucault quebra essa noção de capacidade de alteração dessas coisas. Porque o que mais altera o sistema político são discursos. Se são discursos que mais fazem isso, e a gente pode ir para Weber, na capacidade de mobilização e influência das pessoas, é o que faz o sistema político. É só parar para pensar, quem você acha que teve mais influência? A mãe do cara fazendo lobby ou Marx? É só você pensar quem teve mais influência. O Xandão ou, sei lá, um Xandão para conseguir eleger alguém, ou um Bolsonaro com o discurso dele, tá ok, só do texto porque você não vai tá ok. Ou foi uma pessoa com muito poder e com muitos capitais. O Bolsonaro venceu a eleição, somente no discurso. Então, se a gente for pegar a análise weberiana, se a gente for pegar a análise Foucaultiana de poder, se a gente for pegar análises simbólicas, escolásticas, para a gente compreender como é que a gente consegue ter influência e poder sobre as outras pessoas, você vê que essa capacidade de poder que está sendo inferida através do capital é uma capacidade baixa de poder. É uma capacidade primária. Não sei se baixa, mas eu entendo a mesma coisa que o Bourdieu entende. Existem capitais e um deles é o econômico. Um deles é o econômico, mas o econômico é o mais vulgar, sem sombra de dúvidas. Só uma visão possível. Eu acho que o econômico tem muito poder. Mas eu queria botar para vocês um exemplo. O Bolsonaro ele impõe um problema para a história pública. Por que ele impõe um problema? Porque a forma de organização que o Bolsonaro possui é uma forma que ela vai, a princípio, né, pelo menos na análise específica de 2018, ela foi diretamente contra os grandes interesses do grande capital. Então havia uma série de coisas colocadas ali no discurso, colocadas na forma de organização geral, que parecia ser um problema para o grande capital. Né? Tanto que a gente teve uma certa ojeriza dos principais órgãos ali da época, órgãos liberais, né? As famosas associações pela democracia, associações pelo livre mercado. E o primeiro turno foi um primeiro turno muito difícil, né, para pensar objetivamente. Porque ele foi um turno em que ainda não havia, e aí depois começou a ter, o apego do Paulo Guedes. O Paulo Guedes como a grande solução. E aí depois o capital volta a fazer a reassimilação com o Bolsonaro. Mas no primeiro turno não havia isso. E de forma geral, o que movia ele era uma série de discursos. Como é que funciona isso? Como que seria uma análise de conjectura marxista para o primeiro turno do Bolsonaro, né? Será que ele estaria disposto a falar uma situação que muitos viveram e muitos sentem que foram protagonistas, dizer que tudo isso foi lobby financeiro? Será que ele conseguiria conectar um processo de votação que muitos estão vivos hoje ainda a esse processo? Será que não havia uma organicidade que era assim, completamente alheia a esse processo? Não sei. Talvez eu esteja pensando alto, mas eu acho que é difícil. O Bolsonaro é um caso difícil. Não o Bolsonaro do segundo turno. O Bolsonaro do segundo turno é um Bolsonaro simples. Todos os motivos para votar nele estavam colocados. Mas o Amoedo era, com certeza, o candidato do establishment. Né? Você discorda disso, Malbu? Não, mas... O Amoedo era o homem forte do... O problema, o corte da Universidade Libertária, o problema aí é que isso é claramente uma incapacidade de observação real das coisas. Porque, vamos pensar, o Bolsonaro conseguiu ter apoio das grandes empresas. Por quê? É só você parar para pensar nisso. O Bolsonaro estava 25 anos na política como deputado. E um dia, as grandes empresas decidiram investir nele. Por quê?
Ele estava 25 anos. Ele podia ter se candidatado nesses 25 anos a presidente. Porque ele só se candidatou e só teve apoio quando ele teve o quê na midiaticamente? Quando ele teve acesso midiaticamente. Você não pode inverter como todo bom marxista faz, que é uma inversão da condição real. A condição real é que para os investidores investirem nele, as grandes empresas, primeiramente o Bolsonaro tinha que ser conhecido e ter algum gatilho para investimento. E qual foi o gatilho? Não, pessoal. Quanto meme tinha do Bolsonaro, quanta coisa que tinha. Vocês acham que alguém pagou aquilo ali? Pelo amor de Deus, a maior parte das páginas de meme, a maior parte dos portais de mídia que acolheram ele, eram umas paradas assim completamente ruins, gente. Eu não lembro, não, velho. É porque hoje se leva o Bolsonaro a sério, mas antigamente ninguém levava a sério, não. Antigamente se brincava com isso. E a força social disso foi o suficiente para botar o homem numa posição elegível. Né? E isso é uma parada que assim, precisa ser colocada, precisa ser. O discurso ele precisa ter um impacto geral significativo sobre as formas de poder da sociedade. Ele precisa ser considerado como capital, ele precisa ser considerado como uma forma de poder. Ele precisa descrever efetivamente um conjunto de prescrições também. E aí, nesse discurso, você também é agente. Entende? Ao mesmo jeito que você é agente econômico, você também é agente no discurso, você também é agente na forma geral de concretização da política sobre todos esses aspectos. Isso é a expressão máxima do subterfúgio intelectual que é o marxismo. Porque vocês não conseguem explicar fenômenos tão claros, coisas tão claras, que quem acompanhou no Facebook via que o Bolsonaro foi primeiramente impulsionado pela própria população, o discurso, a capacidade dele de acessar o público, a multidão, e logo depois, supostamente, chegaram empresários e investiram nele, é uma incapacidade de observar causalidade. É incapacidade de acompanhar os fatos. Os marxistas eles não eram conhecidos por ser assim, não, tá? Na verdade, já houve um tempo de você, velho. Já houve um tempo que o marxista era considerado como um cara que se baseava estritamente na análise dos fatos. Né? Então, era um cara que ele estava ali, ele conseguia arquitetar as formas concretas dialéticas. Os discordam disso, velho. Expressa? Sim. Oxi. Mas talvez o tipo de historiografia que o Mises e o Vogelin... eles estavam presentes, esse é o problema, né? Fosse diferente do tipo de historiografia que eu fosse colocar. É porque ele estava presente, por exemplo, a Rosa Luxemburgo estava muito preocupada com uma série de fatores concretos. Que porra nenhuma! As porra dos bolcheviques matou os caras lá e ela ficou mamando a pica dos caras, porra. Vai te fuder, tu e o Luxemburgo, meu lindo. Para com essa outra história, o caralho. Os caras matou, ela ficou chupando pica dos caras. Isso é outra história. Que outra história, cara? Pelo amor de Deus! Tem uma biografia que eu acho interessante, que é a biografia do Batista aqui. O bicho, tu sai da ideologia, pessoal. Mas a ideologia não sai de tu, bicho. Tá bom. Justo. Vamos, avancemos. Não vou terminar nunca.